Olá, mais um episódio jurídico da série Davi e Golias. E nesse episódio nós tratamos dos crimes qualificados pelo resultado, ou do resultado que agrava especialmente a pena de determinados crimes. Nós sabemos que a tipificação leva em conta o bem jurídico tutelado, e nesse sentido, nós vamos penalizar de forma mais ou menos grave. Tem determinados casos que a responsabilidade penal deve ser agravada por conta do resultado produzido. A isso nós chamamos de crimes qualificados pelo resultado. Nesse sentido, é possível que nós tenhamos um crime punido por dolo na conduta e também por dolo no resultado, como por exemplo da lesão corporal qualificada pela deformidade permanente. O sujeito teve intenção de ferir, de lesionar, com a intenção de provocar uma deformidade permanente. Nós vamos ter, portanto, uma lesão corporal gravíssima. A pena vai ser agravada por esse resultado decorrente de dolo. É possível que nós tenhamos também um crime em que a conduta é dolosa e o resultado agravador decorrente de culpa, como, por exemplo, na tortura. O sujeito tortura a vítima dolosamente, constrange com a intenção de obter uma informação, uma declaração, uma confissão da vítima ou de terceira pessoa, mas em razão dessa tortura, a vítima morre. Ora, nós vamos ter uma pena consideravelmente agravada lá no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei de Tortura, por conta dessa morte decorrente a título de culpa. Podemos ter também um crime em que a conduta é culposa e o resultado também culposo. Na hipótese, por exemplo, da epidemia culposa com resultado morte. O sujeito espalha germes patogênicos culposamente e, em razão disso, alguém vem a falecer. Ele também não quer a morte de ninguém. Nós temos um crime de epidemia lá no artigo 267 do Código Penal e, havendo resultado morte, a pena vai ser mais agravada. Então nós tivemos ali um crime culposo com resultado culposo. Podemos pensar, por último, na hipótese em que a conduta decorre de culpa e o resultado que aumenta a pena advém de dolo. O exemplo que pode ser dado é do homicídio culposo na direção de veículo automotor. O 302 do Código de Trânsito trata do homicídio culposo na direção de veículo automotor. Mas a pena pode ser aumentada, de acordo com o parágrafo 1º do 302, em algumas circunstâncias, como por exemplo a omissão de socorro. Ora, ele omitiu o socorro dolosamente. A conduta foi culposa e o resultado agravador foi doloso. Tem-se aí, portanto, mais uma hipótese de crime com a pena agravada em razão do resultado. Naquele primeiro exemplo, que nós tivemos dolo na conduta e dolo no resultado, nós afirmamos que o crime é chamado de crime de dupla tipicidade dolosa. No exemplo em que a conduta foi dolosa e o resultado culposo, temos um crime préter doloso ou préter intencional. Na hipótese em que tanto o antecedente quanto o consequente, conduta e resultado são culposos, chamamos de crime de dupla tipicidade culposa. E na hipótese em que a conduta foi culposa e o resultado doloso, chamamos de crime préter culposo. Vimos, portanto, todas as hipóteses de crimes com um resultado agravador, ou resultado que especialmente agrava a pena. Se você gostou desse episódio e quer assistir a outros, basta assinar meu canal no YouTube para que você seja notificado dos novos e também pode consumir em podcast. Você é orientado de como fazer isso em meu site, em www.daviandrea.com.br, e ali eu te apresento um tutorial de como consumir em áudio, em podcast, totalmente gratuito. Um grande abraço, chegou meu café e até o próximo episódio.